Canal Assembleano Apologista. Paz e graça a todos que estão conectados aqui no canal Assembleano Apologista. Aqui quem vos fala é o Paulo. E hoje é dia de debate aqui no canal, e o tema do debate é: nós podemos adorar imagens de escultura? E teremos a oportunidade de ver o ponto de vista católico sobre o assunto, através do Paulo Ramos, convidado aqui do canal, e veremos também o ponto de vista evangélico sobre esse assunto, com o Moisés Amâncio. O debate ficou rico em conteúdo bíblico. Mas antes de irmos para o vídeo, gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal, que viesse a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações, e deixe também o seu like. Bom, meu nome é Paulo, eu moro em Campina Grande, na Paraíba, não é? Sou católico romano, entendeu? Desde criança, meus pais são católicos, e sempre a Igreja Católica, ela tá com a razão, sempre, tá certíssima. Quanto ao tema que o nobre amigo aí quer falar sobre adoração de imagens, não existe isso na Igreja Católica, não existe. Existe na Igreja Católica uma coisa chamada veneração. Veneração e adoração são duas coisas diferentes, entendeu? A própria Bíblia dá exemplo de veneração, não é? Com o Davi, entendeu? De veneração. Veneração é honrar, é ter respeito, memorizar, entendeu? Valorizar aquele determinado santo que já se encontra no céu, inclusive, né? E sem adoração, porque a adoração, a Igreja Católica, ela ensina a adorar só a Deus. Jesus é o único Salvador, é o único mediador entre o homem e Deus, é Jesus. Os santos, eles intercedem por nós a Jesus, não intercedem a Deus, intercedem a Jesus. A grande confusão que existe no protestantismo é que eles pregam diferente. Ele diz que o protestantismo, de uma maneira geral, não estou falando da sua igreja, quer dizer, supostamente igreja, né? Não estou falando da Assembleia de Deus. Eu estou falando de todas as igrejas. Todas as igrejas pregam essa inverdade em dizer que o católico, ele adora santo. Não existe adoração, certo? Davi, quando prostou-se diante de Saul, ele prostou-se de uma maneira tal que encostou o rosto no chão, nos pés de Saul, do rei Saul. E não cometeu idolatria por causa disso, nem adoração. Porque Deus, ele vê a intenção do coração. Tá entendendo? O católico, nós católicos romanos, podemos nos ajoelhar diante de qualquer pessoa, de qualquer imagem, de qualquer monumento. E não existe idolatria nisso, nem adoração. Porque Deus vê o coração, a intenção. A própria Bíblia, né, diz isso, que Deus conhece o coração de cada ser humano, não é isso mesmo? Então, se você se ajoelha na intenção de adoração, Deus está vendo que você vai fazer uma adoração. Mas se você ajoelha na intenção de veneração, como fez Davi, Davi fez uma veneração diante de Saul. Deus não condenou Davi por idolatria. Então, existe essa falácia aí entre o protestantismo para ganhar a confiança dos crentes, né? Aqueles crentes menos favorecidos. Ok? Eu cumprimento a todos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amâncio e eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E no vídeo de hoje nós estaremos vendo aí uma palestra entre eu e o senhor Ramos, que ele é aí da Igreja Católica Apostólica Romana.
Nós estaremos fazendo um debate, uma palestra bíblica sobre o seguinte tema, né? Se nós podemos adorar imagens de escultura. Será que o nosso Deus, ele divide a sua glória? Será que o nosso Deus, ele divide o seu louvor, né? A adoração que tem que ser devida ao nosso Deus? Será que ele divide, né, a sua adoração, o louvor que tem que ser para ele a uma imagem de escultura? Então, no decorrer da palestra de hoje, nós iremos decorrer, né, sobre esse assunto aí e veremos se Deus ele se agrada, né, de quando nós prostramos perante uma imagem de escultura, se nós louvamos a essa imagem, porque a palavra adoração, né, significa ato ou efeito de adorar. E também a adoração é veneração, porque veneração e adoração são sinônimos, têm o mesmo significado. E veneração, né, e adoração significa culto que se rende a alguém ou algo que se considera uma divindade. E o nosso amigo Amado Ramos aí, ele já disse aí no início, né, da sua fala, que a Igreja Católica, né, os católicos, que eu gostaria de dizer também que nós amamos os católicos, não tem nada contra os católicos, eu considero muito, tenho muitos amigos católicos, então não tem nada contra a pessoa, né, que é católica. Cada um tem o direito de seguir a religião que quer, mas nós estamos aqui somente para trocar ideias. Então, fica aí, né, eu já disse aí o significado da palavra adoração. E será que os católicos eles não adoram a imagem de escultura? Porque não é o que nós vemos, o que o senhor Ramos disse aí, não. Porque quando nós analisamos, nós vamos ver que os católicos eles se prostram perante várias imagens, né, que eles chamam de santo. Eles rezam para essas imagens, eles adoram, prestam louvores, adoração a essa imagem. E no decorrer do debate nós iremos ver sobre isso aí. Gostaria de fazer a seguinte pergunta para o senhor Ramos aí. Nós sabemos que os católicos, eles têm uma veneração mais elevada para Maria, que é chamado de hiperdulia. E eu gostaria de saber se essa veneração aí, se não é considerada como uma adoração a Maria. Bom, quanto à veneração e à adoração, são coisas diferentes realmente, entende? A veneração, ela faz a honra, ela honra aquela pessoa. Você pode ter veneração pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, não é adoração, mas é um grande respeito. A veneração, ela está próxima, bem próxima da adoração, mas não é adoração. Adoração é culto exclusivo, culto. Vamos separar bem isso. Na nossa Santa Igreja, é ensinado que a adoração é o culto a Deus. A missa, ela é um culto a Jesus Cristo. Entendeu? Não é a Maria. Se fosse a Maria, a gente não fazia o sinal da cruz, né? Que a Bíblia, a própria palavra de Deus diz que devemos usar o Cristo crucificado, pregar a palavra do Cristo crucificado. Não é o Cristo que vocês pregam, não. Vocês estão pregando um Cristo ressuscitado, mas não, a mensagem de Jesus não é essa. O apóstolo Paulo diz lá no 1 Coríntios 1, 23, que nós pregamos o Cristo crucificado. Então, essa é a adoração a Jesus, a Deus, que Jesus é Deus, né? A Bíblia diz claramente que Jesus é Deus. Se a gente fosse fazer culto a Maria, a mãe de Jesus, a gente não fazia o sinal da cruz, a gente não rezava o Pai Nosso, né? Coisa que vocês não fazem ou fazem muito escondido para ninguém ver, entendeu? A gente ia entrar em nome de Maria, em nome de Maria, em nome de Maria, e só Maria. Não, não é assim. O foco principal da Santa Igreja é Jesus Cristo. A missa, a Santa Missa, o foco é Jesus Cristo. Mas existe uma veneração à Mãe de Jesus que é santa.
Ok? Então, a pergunta que eu faço ao nobre amigo: você acha que Maria é santa ou não é santa? Não é? Porque a Bíblia diz claramente que Maria é santa. Eu vou te mostrar onde é que está escrito isso na Bíblia. Ok? Desde já agradeço aí, né, pela sua pergunta. Uma pergunta muito interessante aí. Maria é santa ou não é santa, né? Antes disso também gostaria de mencionar aí que o senhor falou que a verdadeira pregação é do Cristo crucificado e não do Cristo ressuscitado. É lógico que Jesus ele morreu na cruz do Calvário em remissão dos meus pecados e do seu pecado, mas a Bíblia nos fala que ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está num corpo glorificado. Hoje ele não está mais naquele corpo cadavérico, aquele corpo que foi desfigurado, que foi ensanguentado pelos chicotes azorrague, pelaquela coroa de espinho que colocaram na cabeça de Jesus. Mas hoje ele tem as marcas dos pregos nas mãos e nos pés, mas hoje ele não está mais com aquele corpo cadavérico, hoje ele está num corpo glorificado. Agora aí o clero romano, né, os católicos, né, o Vaticano sempre negam que Maria, que adoram a Maria. Mas como eu já disse, qual que é o significado de adoração? Adoração significa render, prestar cultos à divindade. O significado de culto é prestar homenagem à divindade, é devoção. E o significado de devoção é prestar rezas à divindade. A Bíblia, além da Bíblia, o dicionário também afirma, né, o que é adoração. Que adoração é oração e louvor prestado para uma divindade, conforme nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 8, e lá em Salmo 66, versículo 4. Então os católicos romanos, eles se ajoelham diante da imagem de Maria e fazem petições a ela, com rezas, e direcionam cânticos e louvores a Maria. Os católicos, eles pegaram uma passagem bíblica, né, metade dessa passagem, que está em Lucas capítulo 1, versículo 28 ao 42, quando o anjo Gabriel é enviado por Deus até Maria para avisar Maria que ela conceberia, né, a Jesus Cristo. No versículo 28, o anjo Gabriel disse assim: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. No versículo 42 ele disse: bendito és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Aí tem uma parte da reza, né, que os católicos fazem para Maria, que a metade dela foi inventada, que diz assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa parte aí, ela foi inventada, né, pelos católicos. Agora, o que o anjo Gabriel ele veio fazer? O anjo Gabriel ele veio ensinar alguém a rezar para Maria? Não, o anjo Gabriel ele só veio avisar para Maria que ela tinha sido agraciada e que ela conceberia a Jesus Cristo. Em segundo lugar, a Bíblia também nos afirma que só um Deus o qual devemos adorar. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 5, e Mateus 4, versículo 10. Lá nós vemos que só um Deus o qual devemos adorar. E Maria, né, ela foi agraciada por Deus, escolhida dentre muitas mulheres virgens daquela época para conceber Jesus através do Espírito Santo. E nós sabemos também que Maria, ela está no paraíso, né? Ela foi salva, mas Maria, ela não foi salva por ser mãe de Jesus, mas sim por ter crido em Jesus como seu Salvador. Nós vamos ver isso lá em Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Uma mulher no meio de uma multidão, ela ergueu a sua voz dizendo para Jesus: bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentou. E Jesus disse: a verdade é, antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E Maria, né, ela ouviu, né, a palavra de Deus e ela guardou no seu coração. E por isso que Maria ela foi salva, porque ela creu em Jesus como seu Salvador. E os católicos também nos dias de hoje são mais de 1 bilhão, né, são mais de 1 bilhão em toda a terra, e todos eles rezam para Maria em várias partes da terra ao mesmo tempo. Mas a Bíblia afirma que somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é onipresente, é onisciente, é onipotente, né? Somente a Jeová, Jesus e o Espírito Santo. A Bíblia não fala que Maria ela é onisciente. Maria ela não sabe de todas as coisas. E se fosse verdade, então, que Maria ela ouvisse e respondesse as orações e as petições dos católicos, ela teria filas de orações incontáveis para ser respondida, porque Maria ela não é onisciente. Agora eu gostaria de te perguntar, Maria ela é uma medianeira dos católicos? Sim, a Bíblia deixa bem claro que
Maria, mãe de Jesus, ela é a nossa medianeira entre nós e Jesus. Presta atenção ao que eu estou dizendo. Entre nós, os católicos romanos, os crentes protestantes não estão incluídos nisso aí. Entre nós, católico romano, ela faz mediação para Jesus Cristo. Não é para Deus. Vocês não. O protestantismo, ele atropela Jesus, né? Ele passa por cima de Jesus. Vai direto para Deus. Quer dizer que não significou nada Jesus ter passado pelo sacrifício da cruz. É tanto que vocês nem pregam isso, né? Vocês nem pregam o sacrifício da cruz. Vocês já pregam o Jesus vivo, ressuscitado. Mas a Bíblia não manda fazer isso. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele diz que devemos pregar Cristo crucificado. A mensagem é essa. A Bíblia é clara nisso aí, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui eu anotei aqui os tópicos que você falou. Deixa eu ver aqui. Jesus crucificado. Adoração, você acabou de confirmar o que eu disse. Adoração é culto de exclusividade a uma divindade, entendeu? E a veneração é diferente, é honra. Para você ter uma ideia, o próprio Jesus Cristo, ele honrou a mãe dele. Honra a mãe dele. Está escrito lá na Bíblia, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, né? Jesus aconselha honrar, para nós honrar pai e mãe. Aí será que Jesus não vai honrar a própria mãe dele? Ele seria hipócrita? Jesus seria um Jesus hipócrita? Que ele ordenou a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe e ele não honrou? Ele não honra a mãe dele? Vamos lá. Jesus, ele honra o pai e a mãe dele. Que ele tem pai e tem mãe, né? Ele precisou de uma mãe para poder vir na terra. Entendeu? E Maria não é uma mulher qualquer. Maria é uma mulher que foi separada por Deus, já preparada antecipadamente para ter Jesus Cristo. Para você ter uma ideia do quanto da santidade de Maria, lá em Jó, capítulo 14, 14:04, se não me engano aí. O próprio Jó diz assim: quem de um impuro tirará um puro? Ninguém. Olha aí Maria santa, santa e no céu, entendeu? Intercedendo por nós. O Jó foi quem deu essa dica aí para nós aí. Os católicos romanos, crente protestante está fora disso. Então, ele diz assim: quem de um impuro tirará um puro? Ninguém. Por quê? O impuro dará a luz a um impuro, e o puro dará a luz a um puro. Não pode um impuro dar a luz a um puro, e nem um puro dar a luz a um impuro. Tá certo? De forma que o puro dá a luz a um puro, o impuro dá a luz a um impuro. Jesus é puro, ou não é? Jesus é puríssimo. Porque Maria, a mãe dele, é um vaso puro, extremamente puro. O Deus Pai Todo-Poderoso, em hipótese nenhuma, iria permitir que Jesus, sendo puro, viesse de um vaso impuro. Aí ficava tudo troncho, né, amigo? Então, diante dessa afirmativa de Jó, que ninguém tira um puro de um impuro, nós temos que Maria é santa e está no céu, porque Maria é pura. Exatamente como foi a primeira arca. Lembra da primeira arca lá de Moisés? A arca era virgem e pura, imaculada. Quem tocasse, quem ferisse a arca morria. Não é assim que está escrito lá? Maria é a segunda arca. O próprio Deus diz isso, né? O próprio Deus diz isso. Então,
Ela é mãe de Deus, porque a Bíblia diz que ela é mãe de Deus. Olha, vê só, vê se eu me lembro aqui um versículo que eu vi, porque nós católicos, nós não temos a obrigação de estar com a Bíblia debaixo do braço não, entendeu? O católico romano, ele recebe a palavra de Deus no coração, quando vai para a missa. Quando ele vai para a missa, o padre, lá na homilia, faz a palavra através do Deus Pai entrar no coração do católico. Quem precisa de Bíblia para se reger de alguma coisa são os crentes protestantes, porque não tem fé, não trabalha por fé, entendeu? Então vamos ver o que é que o cara diz aqui, ó, um rapaz aqui chamado Tito. Enquanto aguardamos a bendita esperança, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia. Se ele é grande Deus, Maria precisou o quê? Ser a mãe dele, mãe de Deus. Isso é um dogma que só serve para o católico, entendeu? Quando lá em João diz assim que o verbo se fez carne, só se pode ser feito carne no ventre de uma mulher, ou ventre de Maria, entendeu? Deus enviou Jesus Cristo através de uma mãe. Por isso que nós temos grande consideração com a mãe e honra. O próprio Jesus manda honrar. Eu disse para tu ir agora aí que Jesus Cristo, ele diz: honra pai e mãe para que tenhas vida eterna, né? Aí o que é que acontece? Você acha que Jesus Cristo manda honrar a mãe e ele não honra a mãe, como o protestantismo faz, né? O protestantismo não honra Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Vocês não honram de jeito nenhum, vocês desonram a Maria, certo? Então Jesus não pode estar satisfeito com um negócio desse, porque isso aí você chama ele de mentiroso, não é verdade? É chamar Jesus de mentiroso. Quando ele diz honra pai e mãe, o próprio Jesus, ele honra o pai e a mãe dele, ou ele ia mandar nós honrar o pai e a mãe e ele não honrar a mãe dele? Aí seria muito, né? Seria muito hipócrita da parte de Jesus, né? Que eu acho que ele não é isso não. Então vamos lá. A Bíblia diz que Maria é mãe de Deus. Sim, é mãe de Deus. Porque lá no Velho Testamento, um profeta lá disse assim, ó: e nascerá de uma virgem, e seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Isso está escrito lá na Bíblia. Na tua Bíblia aí deve ter isso aí. Se não arrancaram ainda, deve ter isso aí, entendeu? Então, o termo mãe de Deus, ele só é válido para nós, católicos romanos. Crente protestante não pode considerar isso, porque não trabalha pela fé. Depois eu te provo aí que o crente não trabalha por fé, né? Deixa eu ver o que é que foi mais que tu disse aqui. Um exemplo, sim, ela é intercessora, sim. Ela intercede. Através de nosso pedido, ela intercede a Jesus Cristo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ela não intercede a Deus, porque ela não atropela Deus. Ela não atropela Jesus Cristo. Quem atropela o Jesus Cristo são os crentes protestantes. De todas as igrejas. Todas as igrejas atropelam Jesus, né? Você vê que um exemplo de atropelamento de Jesus é quando você paga o dízimo. Você pagou o dízimo, você atropelou Jesus. Está escrito. É porque isso não é ensinado a vocês. Então Maria intercedeu através do pedido de quem? Dos servos. Havia um monte de servo. Não foi nem o dono da festa, o noivo ou a noiva. Foram os servos ajudantes daquele casamento lá, que chamou Maria e disse: ó, Maria, acabou o vinho aí, pá. Aí ela foi falar com Jesus.
Entendeu? E Jesus disse: o que é que eu tenho a ver eu com isso? O problema não é meu, o problema é do noivo. Mas ela disse: mas acabou o vinho. E voltou lá para os servos e disse assim: fazei tudo. Olha o que Maria disse para os servos: fazei tudo que ele vos mandar. Então tu quer exemplo de intercessão melhor do que essa? Não existe, né? Não existe. Agora, lembrando bem o detalhe que Maria intercede a Jesus. Maria não intercede a Deus, porque se ela intercedesse a Deus, ela atropelava Jesus Cristo. Tá entendendo? Onde é a grande jogada aí do catolicismo, de nós católicos. Então, para nós, católicos romanos, nós somos católicos romanos, pela vontade de Jesus Cristo, somos católicos romanos. Nós temos Maria como uma grande intercessora, sem sombra de dúvida. Além do mais, que ela foi dada para nós como mãe, né? Jesus, ele antes de morrer na cruz, ele deu Maria para nós como mãe, né? Maria não tem filho fora Jesus. Isso aí é uma grande mentira do protestantismo, dizer que Maria teve 200 filhos. Não, Maria só teve Jesus. Jesus é unigênito, entendeu? Só teve Jesus. Porque lá quando Jesus estava morrendo na cruz, não tinha nenhum irmão biológico de Jesus lá não. Tem? Você já ouviu falar se tinha algum irmão lá de Jesus? Nenhum. Entendeu? Se existisse irmão biológico, olha lá, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou falando irmão biológico. Irmão biológico saiu do mesmo ventre de Maria, não é isso? Não existe isso. Se Jesus tivesse irmãos biológicos, Jesus não teria entregado Maria ao discípulo João. Ele entregou Maria como mãe do discípulo, porque Maria não tinha quem tomasse conta dela. Ela não é? Tá aí, olha aí a tua Bíblia que tu vai ver isso aí. Então, nós temos Maria como nossa grande intercessora diante de Jesus. Olha lá. Então vamos lá, Maria está no céu. Maria está no céu. Maria já se encontra no céu. Vou lhe dizer o porquê Maria está no céu. Primeiro, porque ela é santa. Jó afirmou que ela é santa. Se é santo, está no céu, né? O filho dela, Jesus Cristo, que também é filho de Deus, é Deus. Ele leva quem ele quiser para o céu, a hora que ele quiser. Jesus não precisa esperar a ressurreição, o dia da ressurreição, para levar alguém para o céu, não. Ele é Deus. Ele vai no céu e vem quantas vezes ele quiser por dia. Ele vai lá, vem, vai de novo, volta, vai almoçar em casa, volta de novo, porque ele é Deus. Ele não levou o ladrão? Olha só, o ladrão sem batismo nas águas, que vocês fazem uma grande confusão com isso. Não tinha, o ladrão foi salvo ali na cruz, só pelo reconhecimento. Jesus imediatamente batizou com o Espírito Santo, imediatamente levou para o céu, disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. No mesmo canto que Jesus está no céu, o ladrão da cruz, que agora é santo, né? Olha só que coisa incrível, o ladrão que morreu na cruz agora é santo e está no céu. Está no céu, com toda certeza. Valeu? Então fica aí minha pergunta: você acha que Maria é santa ou não é santa? Bom, então vamos lá, né? O senhor perguntou novamente aí se Maria ela é santa ou se ela não é santa. É óbvio, né, que Maria ela tinha uma vida santificada quando ela esteve aqui na Terra. Ela teve uma vida santificada e o Senhor usou aí, eu pensei até que o Senhor iria mostrar em um versículo no Novo Testamento, né, para mostrar que ela é uma mulher santa, mas não. O Senhor mostrou Jó capítulo 14 e versículo 4, né, que diz assim: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Então o Senhor, ao invés de usar versículos aí do Novo Testamento, o Senhor recorreu lá no Antigo Testamento, que não tem nada a ver
Jó aqui com o Novo Testamento ali, onde fala de Maria nos evangelhos, né? Mas tudo bem, Maria sim, né? Nós sabemos que ela tinha uma vida santificada, mas será que pelo fato dela ter uma vida santificada, por esse motivo ela foi salva? Por que será que Maria ela foi salva? Nós vamos ver que Maria ela recebeu a salvação, mas ela só foi salva porque ela creu em Deus como seu Salvador. Está lá em Lucas capítulo de número 1, versículo 47. Maria disse assim lá nesse versículo: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então Maria, ela era uma mulher santa? Sim, tinha uma vida santificada, mas será que ela foi salva porque ela era uma mulher, tinha uma vida santificada? Não, ela foi salva porque ela também precisou crer em Jesus como Salvador, senão ela não teria sido salva. E quando eu te perguntei aí se Maria é uma medianeira, o Senhor disse aí que Maria ela é medianeira entre os católicos e Jesus. Aí eu pergunto para o Senhor, onde que está escrito isso na Bíblia aí, que Maria ela é medianeira entre os católicos e Jesus? O Senhor não vai achar isso na Bíblia em lugar nenhum, meu querido. Pelo contrário, o Senhor vai ver em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, lá dizendo assim, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe Maria não é medianeira, João não é medianeira, o apóstolo Paulo não é medianeiro, mas somente Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o Senhor. O Senhor responde aí. Quando nós vamos consultar com o médico, nós vamos consultar primeiro, nós passamos com a mãe dele, com a mãe do médico, ou nós vamos consultar diretamente com o médico? Será que a gente chega até na mãe do médico e passa todo o nosso problema para a mãe dele, para depois ela passar para o médico? De maneira nenhuma, a gente consulta diretamente com o médico, e assim também é com Jesus. Nós temos livre acesso a Deus agora através do nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala: tudo quando pedires no nome de Jesus, crendo, receberei. Marcos capítulo de número 15, versículo 16, lá está dizendo, né, que nós temos que pedir tudo no nome de Jesus. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, lá fala, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E os sinais seguirão os que crê em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberdes alguma coisa mortíferas, não lhes farás dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então é somente no nome de Jesus, não é no nome de Maria. E quando o Senhor pergunta aí, né, se Jesus ele não iria honrar a mãe dele. Sim, Jesus ele honrou a mãe dele, mas nunca Jesus ele disse para alguém adorar Maria. E também o Senhor disse aí, né, que Maria ela pediu para todas aquelas pessoas que estavam ali na festa de Caná da Galileia fazer tudo aquilo que Jesus pedisse para eles, que era para eles fazer. E aí o Senhor usou isso como se fosse uma intercessão de Maria. Mas aí eu pergunto para o Senhor, quando Maria ela disse isso, Maria ela estava viva ou ela já havia morrido? Maria estava viva nesse momento. Agora hoje Maria ela está lá no céu, ela está no paraíso porque ela creu em Jesus. Só que Maria ela não tem poder de interceder por nós, porque Maria ela não é onisciente. O Senhor usou o seguinte argumento aí também, né? Quando o Senhor disse que Jesus ele entregou Maria aos cuidados de João, que isso significa que Maria ela não teve mais filho. Engraçado, né? Os católicos eles dizem que Maria ela continuou virgem depois que ela concebeu a Jesus. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. A Bíblia fala: José não a conheceu até o nascimento de Jesus. Está lá em Mateus capítulo de número 1, e versículo de número 25. Mas depois José a conheceu, e Jesus teve vários irmãos. Está lá na Bíblia, está escrito Tiago, José e Simão eram os irmãos de Jesus, e Judas também. E também Jesus ele teve irmãs, está lá em Mateus capítulo de número 13, versículo 55, e Marcos capítulo 6, versículo 3, lá fala que Jesus teve várias irmãs. Quando o Senhor cita aí
a respeito de que Jesus entregou Maria aos cuidados de João e que isso significa que ela não teve mais filho, o senhor deve estar falando aí de João capítulo 19, versículo 26 e 27, né, que diz assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava, João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Mas a interpretação correta desse versículo aqui é que Jesus, ele sendo o filho mais velho de Maria e sabendo que Maria, que ele teria que morrer, né? Então ele passou a responsabilidade de cuidar, né, da sua mãe para o apóstolo João, pois ele tinha confiança em João e sabia que João ele cuidaria bem da sua mãe Maria. Mas agora eu digo para o senhor, será que a Bíblia ela apoia a adoração a Maria? É óbvio que não. E não adianta querer usar a tradição e falar que a Bíblia só existe por causa da Igreja Católica. Não, pelo contrário, a Igreja Católica ela existe por causa da Bíblia Sagrada. Se não existisse a Bíblia Sagrada, não existiria a Igreja Católica. E a Bíblia nos fala lá em Isaías 42, versículo 8, que Deus ele não divide a sua glória com e o seu louvor. Deus ele não divide a sua glória e nem o seu louvor a imagens de escultura. Está lá em Isaías 42, versículo 8. E agora? E também quando nós lemos alguns textos da Bíblia, quando nós lemos lá o Salmo 115, versículo 2 ao 9 na nossa Bíblia dos evangélicos, só que na Bíblia dos católicos está lá em Salmo 113, do versículo 10 ao 17, lá está dizendo assim: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles todos os que o fazem e todos os que nele confiam. Confia, Israel, só no Senhor, ele é o teu auxílio e teu escudo, porque imagem de escultura não tem valor nenhum para Deus. E lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, lá está dizendo: não farás para ti imagens nenhuma de escultura, nem de uma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas. Não te encurvarás a elas e nem as adorarás, porque eu sou Deus zeloso. E agora, em Êxodo 20, versículo 4 e 5, parte A, está dizendo: e não farás para ti imagens nenhuma de escultura. E agora, como que fica? Agora vai a minha pergunta aí. Nós precisamos de ter uma imagem, nós precisamos de ver uma imagem na nossa frente para nós podermos crer? É isso que a Bíblia ensina? Quando você diz que Jesus Cristo homem, é enquanto ele estava na cruz, entendeu? Jesus Cristo é o único mediador entre os homens e Deus. Mas Maria é mediadora entre os homens e Jesus. Quanto ao médico, que eu não vou me consultar com a mãe dele, vou me consultar com o médico. Mas se eu tiver conhecimento com a mãe dele pode dar uma palavra por mim? Pode, ou não pode? É só preciso eu conhecer a mãe do médico. Se eu disser: dona fulana, fale com o seu menino aí que é médico, para ele me dar uma atençãozinha melhor, me ajudar no meu problema. Se ela falar com ele, ele vai resolver, é claro, entendeu? Quem vai consultar é o médico, quem cura é Jesus. Aliás, quem cura é a fé, né? Jesus, ele joga essa responsabilidade para cima de cada um. Quem cura é a fé que você tem nele, entendeu? Então, deixa eu ver o que foi mais aqui. Você falou aqui de Jesus Cristo homem. O sacrifício foi a crucificação. O sacrifício de Jesus é a crucificação. Não é Jesus ressuscitado, não. Jesus ressuscitado já é o final feliz da história. Entendeu? É o final feliz. Mas antes, Jesus foi fracassado na cruz. Ele mesmo diz. Ele passou pelo fracasso da cruz, né? Foi aí onde ele demonstrou o amor. Que ele não tinha a obrigação de passar por aquilo ali, não. Não é isso? Então fica aí a explicação, né? Por que nós, católicos, romanos,
pela vontade de Jesus Cristo. Nós somos católicos romanos, pela vontade de Jesus Cristo. Nós temos Maria como intercessora, entendeu? Não tem nada a ver, isso não é adoração, não é culto de adoração. Se tiver algum católico fazendo culto de adoração a Maria, ele é doido. Porque o culto de adoração é a Jesus Cristo e a Deus. Entendeu? Agora, a veneração pela mãe de Jesus. Ah, claro, se o próprio Jesus honra ela, ou não? Está escrito aí que o próprio Jesus manda honrar pai e mãe, logicamente que ele honra ela. Entendeu? Eu não disse em nenhum momento que ela intercedia diretamente a Deus, que ela atropelava Jesus, não. Não, ela não intercede diretamente a Deus. Vamos, presta atenção que eu disse aí. Não, você confundiu tudo aí, tudo. Você tá numa confusão tremenda. Deus deixou as escrituras sagradas. Todas as escrituras, olha que eu vou te dizer agora, hein? Todas as escrituras são inspiradas por Deus. Mas aí veio a Igreja Católica, apareceu a Igreja Católica e fez uma compilação. Essa compilação quer dizer, passou um pente fino nas escrituras sagradas e fez a Bíblia. A Igreja Católica é a dona da Bíblia. Quem foi que botou na sua cabeça que a Igreja Católica é inferior à Bíblia? Tá doido. Isso aí é coisa do protestantismo. Porque quando os protestantes foram inventados no ano de 1600 anos depois da Igreja Católica. Olha lá, a Igreja Católica vem lá da descida do Espírito Santo. Lá depois que Jesus subiu ao céu, houve a primeira novena católica com Maria, olha só, Maria e os apóstolos. Oraram durante 9 dias. Ou não foi? Foi. Oraram durante 9 dias. E no 10º dia desceu o Espírito Santo. Foi quando nasceu a igreja. Entendeu? 10 dias depois que Jesus subiu ao céu. 10 dias depois. Certo? O protestantismo veio aparecer 1600 anos depois. Já tinha a Bíblia. E quem publicou a Bíblia foi a Igreja Católica. Você veja só, os apóstolos de Jesus Cristo não tinham a Bíblia. Ou tinha? Não tinha, claro que não. Eles convertiam os judeus para o cristianismo sem a Bíblia, sem Bíblia. Entendeu? A Bíblia só veio depois da Igreja Católica. A Igreja Católica é superior à Bíblia. Quem lhe ensinou isso aí, o contrário, roubou seu dinheiro. Não tem condição. Raciocine. Veja que a sua igreja veio aparecer nos Estados Unidos já em 1900. Não é? Por isso que eu digo, o protestantismo não tem credibilidade nenhuma diante de Deus. Qual é a credibilidade que você tem, que a sua igreja tem? Apareceu 1900 anos depois nos Estados Unidos. Quer dizer que quem morreu para trás foi tudo para o inferno, né? Não escapou ninguém. Quem morreu de 1900 para trás e fora dos Estados Unidos foi tudo para o inferno. Então, quem lhe disse que a Igreja Católica só existe por causa da Bíblia, está enganado. A Bíblia, quem colocou... A Bíblia veio ao mundo pelas mãos da Santa Igreja Católica. Raciocine, veja direitinho que você está sendo enganado. Eu fui protestante, aí dessa mesma igreja que você frequenta. Que aqui, por sinal, não é igreja, né? Como é que se diz? Não vou dizer seita porque fica muito grave. É uma placa, uma denominação. Porque a igreja só tem uma, que é a Santa Igreja Católica, que foi fundada por Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia. Na Bíblia, está aí na sua Bíblia. Olha aí. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Né? Te darei as chaves do céu. O que tu ligar na terra será ligado no céu. O que tu desligaste na terra será desligado do céu. Isso foi Jesus falando para Pedro. São Pedro. Pedro não, Pedro é intimidade de protestante.
para São Pedro, que Pedro é santo. Está no céu também. Entendeu? Só entra no céu se for santo. O ladrão entrou no céu porque Jesus salvou ele e santificou ele. Entendido? Quem colocou esse versículo de Êxodo 24 e 5 na Bíblia foi a Igreja Católica. Ela se refere às imagens dos ídolos. Tá certíssimo. Ela não se refere a imagens santas. Você vê que o próprio Deus mandou fazer os 2 querubins de ouro. 2 imagens de esculturas. Foi o próprio Deus que mandou fazer, porque eram imagens santas. Entendeu? A confusão do protestantismo, que gosta de fazer confusão, é isso aí. Ele pega esse versículo que Deus se refere às imagens dos ídolos e joga as imagens santas do próprio Deus. Para você ter uma ideia, o primeiro boneco de barro, olha lá, o primeiro boneco de barro que existiu no mundo foi Deus que fez. Foi um boneco de barro, do tamanho da estatura de um homem. Está escrito. Mas não era imagem de ídolo, era uma imagem santa. Os anjos querubins lá da arca, não era imagem de ídolo, mas é a imagem de escultura. Ou não é uma imagem de escultura? A serpente que Deus mandou colocar lá no deserto, a serpente de bronze, também uma imagem de escultura, né? Ordenada pelo próprio Deus. Entendeu? Mas era uma imagem santa. Quem olhasse, quem fosse nos pés da imagem, olha, tinha que ir lá no pé da imagem da serpente e confessar o arrependimento, e não morria, seria salvo. Quem não fizesse isso morria picado pela serpente do deserto, né? Que morreu muita gente que fez a idolatria, entendeu? Por isso que eu digo, olha, o protestantismo, ele é a maior ilusão que existe. Todo pastor é mentiroso. Repare o que eu estou dizendo. Todo pastor protestante é mentiroso, porque ele sabe que o procedimento da idolatria não é o que se faz na Igreja Católica. A Igreja Católica tem a adoração a Deus, a Jesus, e tem a veneração aos santos. Honradez aos santos, ok? Quem usa imagem de ídolos são os catimbozeiros. Catimbozeiro usa a imagem de ídolo. São idólatras diante de Deus. O candomblessista, pessoal do candomblé, são idólatras porque eles usam imagem de escultura dos orixás, entendeu? Catimbozeiro, o bandista, candomblessista. Mas o católico não. O católico ele usa a imagem porque é ilustração. Ilustra uma pessoa que viveu no passado a serviço de Deus, e como não tinha foto, não existia fotógrafo na época, se faz a imagem, mas a imagem de santo, de uma pessoa que era santa. Quanto a aquele versículo que você citou, que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não pega, tem pé, mas não anda, os anjos querubins lá de cima da arca, que Deus mandou fazer e colocar em cima da arca, também tinham olhos, mas não viam, tinham boca, mas não falavam, mas era anjo, era santo, imagem santa. Tinha pé, mas não andava, tinha asa, mas não voava, entendeu? Então existe essa diferença, a imagem santa e a imagem de ídolo. O protestantismo, ele só ensina o que convém a ele, ao protestantismo, que é a imagem de ídolo. Ele não fala sobre a imagem santa. O templo de Salomão era cheio de imagem de escultura. Você não sabe disso? Tinha tudo, que a imagem, tinha boi, tinha mão, tinha boca, tinha anjo, tinha um monte de coisa. Mais de 3.000 imagens de escultura, mas eram imagens santas. Isso não é diferenciado do protestantismo, entendeu? Quem colocou esse versículo na Bíblia foi a Igreja Católica.
Esse versículo que você falou de Êxodo, Êxodo 20, do versículo 4 e 5, quem colocou isso dentro da Bíblia foi a Igreja Católica. Não foi ninguém mais do que a Igreja Católica. O protestantismo, quando ele apareceu, em 1600, esse versículo já estava dentro da Bíblia há mais de 1000 anos. Quem botou? A Igreja Católica, amigo. Entendeu? O grande problema do protestantismo é com a palavra católica. Eu vou te explicar o que é que significa católica. Católica significa no mundo inteiro a mesma fé. Olha, pode pesquisar aí essa palavra. A homilia de hoje, da missa de hoje de manhã, é a mesma homilia do mundo inteiro. Por isso que chama-se católica. Entendeu? Porque o que se pregou hoje de manhã na primeira missa tá rodando pelo mundo ainda até amanhã, quando vai mudar a homilia, vai mudar o assunto. É um assunto só no mundo inteiro, por isso que chama-se católico. Entendeu? Na igreja, no protestantismo, isso não existe. Não existe união, existe divisão, né? São divididos. Numa determinada rua que tiver 6 igrejas protestantes, igreja não, que tiver 6 placas protestantes, cada uma fala uma coisa, diz o que quer, interpreta do que quer, e é aquela confusão, é um angu de caroço. Um angu, sabe o que é um angu cheio de caroço? Pronto, é o protestantismo. Então, a mordança, o desconforto que de vocês, protestantes, é com a palavra católica. Mas a católica é isso. Significa no mundo inteiro. Pesquise aí que você vai ver que eu estou falando a verdade, porque eu já pesquisei. E a igreja romana não é porque era do imperador romano, não. É católica e romana pela vontade de Jesus Cristo. Foi Jesus que mandou Paulo dar testemunho em Roma. Não foi? Até hoje está lá, olha. A fé que propaga no mundo inteiro é a fé católica romana. Quem disse isso aí foi Paulo. São Paulo, né? Que é bom lavar a boca antes de chamar de Paulo. Ele é santo. São Paulo foi quem disse isso. Está escrito aí na sua Bíblia também. Que a fé propagada no mundo inteiro é a católica. É a fé romana. É a fé romana. Entendeu? Tem nada a ver com o imperador romano. A igreja do imperador romano era uma outra igreja que prestava culto a Nero, ao imperador César, Augusto César. Então essa igreja dos pagãos, essa romana, era quem mandava matar os cristãos católicos. Tá entendendo? Lá no Coliseu. O Coliseu ainda hoje está em pé lá. Tem uns pedaços dele lá em pé. Mas a igreja do imperador era uma igreja diferente. Tinha que prestar culto a ele. Ele matava os cristãos porque era uma religião nova que estava entrando em Roma. Mas entrou em Roma pela vontade de Jesus Cristo. Jesus retirou a igreja de Jerusalém e passou para Roma através de Paulo. Aliás, desculpa aí que eu disse Paulo de novo. São Paulo, entendeu? Através do apóstolo São Paulo. Está escrito na tua Bíblia aí também. Dá uma olhadinha aí. Porque o pessoal tem uma malquerência com a católica e romana. É católica porque é no mundo inteiro. E já dizia na Bíblia, essa igreja católica, ela já era anunciada lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo 11. Se eu não estiver enganado, é 1 do versículo 11. Ele já fala da fé proclamada no mundo inteiro, a cada minuto, a cada segundo que se passa, tem uma missa sendo realizada em algum lugar do mundo. É no mundo inteiro a mesma fé, a mesma igreja. Todos os versículos que você citou da Bíblia, quem colocou na Bíblia
dentro da Bíblia, escuta, vê se tu consegue entender. Todos os versículos que estão dentro da Bíblia, quem colocou foi a Igreja Católica. Não significa dizer que é todas as escrituras, não. Somente na Bíblia. O que a Igreja Católica selecionou de Gênesis até Apocalipse, na ordem cronológica de tempo, foi a Igreja Católica. Entendeu? Quanto aos irmãos de Maria, porque lá, os irmãos de Jesus, quero dizer, porque lá o cara, qualquer pessoa chama de irmão. Entendeu? Você pode ser, por exemplo, se você chegar um camarada aí na sua cidade, que da cidade que você nasceu, você chama ele de irmão. Mas não é irmão biológico. O irmão biológico não tinha. Entende? Então, vamos lá, né? O senhor esqueceu de fazer a pergunta do senhor aí, mas não tem problema não. Sobre Jesus aí, né, ser o único mediador entre Deus e os homens, né, o Jesus homem. Por que o Jesus homem? É porque Jesus ele ressuscitou com o corpo glorificado, né? E esse corpo tinha carne e tinha osso, tá lá no livro de Lucas. E que bom, né, que o Senhor disse que nós devemos consultar com o médico, né? E nós também devemos fazer o mesmo, né? Pedir direto para Jesus. Não precisamos ir até a mãe de Jesus para pedir para Maria primeiro, para depois Maria até Jesus e pedir para Jesus. A Bíblia fala: tudo que pedires no nome de Jesus, crendo, recebereis. Vamos começar a falar nesse momento sobre o cânon da Bíblia. Quando surgiu a Igreja Católica, já estava em circulação o Antigo Testamento, inclusive o próprio Jesus Cristo usava o Antigo Testamento. E também os 27 livros do Novo Testamento já estavam sido escritos, só faltava eles ser aprovado a canonicidade deles. Inclusive nós usamos a Vulgata Latina. E até o ano 196, que era o primeiro século, nós vamos ver que nesse período da história aí, da igreja, a igreja ela não aceitava ainda nenhuma doutrina antibíblica, mas ela já sofria com as seitas. E no quarto século, que era o ano 370, começou ali o culto dos santos professados por Basílio, né, de Cesareia, e por Gregório Nazianzeno, nome dele. E isso foi introduzido aí pela influência dos pagãos que ingressavam na igreja daquela época. No quarto século também, que era o ano 400, começou a oração pelos mortos e o sinal da cruz feito no ar. No quinto século, no ano 431, Maria é proclamada a mãe de Deus, segundo a humanidade. No sexto século, no ano 593, começa então a doutrina do purgatório. Ela começa a ser ensinada a doutrina do purgatório. Adiantar um pouquinho aqui, ó, no século 13, no ano 1229, foi proibido aos leigos a leitura da Bíblia. Olha só, a Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia só para com que os católicos eles não viessem ficar sabendo da verdade. Quando o senhor menciona aí que Êxodo capítulo 20 foi feito pela igreja, foi a igreja que escreveu ele, o senhor está equivocado, viu? Foi Moisés que escreveu o Êxodo capítulo 20, né, inspirado por Deus. O Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, não foi a Igreja Católica que escreveu o Pentateuco. Quando o senhor fala aí, né, que Deus ele mandou enfeitar o santuário, né, o Templo de Salomão, com imagens de escultura, Deus mandou ele enfeitar o santuário com ilustrações de querubins, porque o santuário ele era uma sombra das coisas celestes, está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 5. E isso daí apontava para o sacrifício substitutivo de Cristo no Calvário. E o santuário ele era uma representação do trono de Deus, onde ficam os querubins. Está lá em Ezequiel capítulo 1. Nós vemos que os querubins eles ficam perante o trono de Deus. Mas Deus ele nunca ensinou alguém a adorar a esses querubins ali daquele templo ali. E o Senhor usou também Êxodo capítulo 25, versículo 10 ao 22, onde Deus ele mandou Moisés fazer ali uma arca, né, de madeira coberta por ouro e com 2 querubins de ouro em cima da arca. Deus ele mandou fazer os querubins, mas jamais Deus ensinou alguém a adorar aqueles querubins. E tem mais, até os querubins eles estavam em sinal de reverência, prostrados com as asas estendidas sobre a arca, em sinal de adoração, pois a arca tipificava a presença onipotente de Deus, está lá em Salmo 132, versículo 8, basta somente o senhor ler lá.
E a última menção da arca no Antigo Testamento está em Jeremias capítulo 3, versículo 16. Jeremias ele disse aos israelitas: quando vocês se multiplicarem na sua terra, naqueles dias declara o Senhor, não dirás mais, a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem será feito outra arca. Então isso significa que no reino futuro, os israelitas, que é o povo de Deus, eles não sentiriam saudades dos dias com a arca, porque no futuro Deus estaria com o seu povo, através do Espírito Santo. E aí muitos querem usar aí Êxodo capítulo 25, versículo 10, para ensinar que Deus mandou fazer imagem, mas Deus nunca mandou ninguém adorar esses querubins da arca aí. O Senhor também usou o texto de Números capítulo 21, versículo do 8 ao 9, onde Deus ele manda Moisés fazer uma serpente de metal. E Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal para com que as pessoas que estivessem sendo picadas por cobras, eles olhassem para aquela serpente de metal e eles eram curados, Deus mandou fazer a serpente porque a serpente ela é venerada pelos egípcios e simbolizava proteção, saúde e sabedoria. E também a serpente que Moisés ele fez tipificava Jesus, apontava para Jesus sendo crucificado. Está lá em João capítulo 3, versículo 14, lá está dizendo assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, por esse motivo aí, Deus ele permitiu, mas quando o povo de Israel ele começou a adorar a serpente de bronze feita por Moisés, o rei Ezequias ele despedaçou aquela serpente para com que os israelitas não viessem adorar mais aquela serpente. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, e versículo 4. E versículo 4, o senhor está vendo a diferença? Deus mandou fazer a serpente, mas tipificava Jesus. E quando os israelitas estavam adorando aquela serpente, Deus mandou despedaçar. O rei Ezequias despedaçou aquela serpente para ela não ser mais adorada. E quando Moisés ele estava no monte recebendo os 10 mandamentos, Arão ele fez um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando. E o povo estava adorando aquele bezerro. Quando Moisés ele desceu do monte, Moisés ele ficou tão bravo com aquilo que ele pôs fogo no bezerro, até o bezerro de ouro ele virar pó. Está lá em Êxodo capítulo 32, versículos 19 e 20. E nós vemos que na Igreja Católica, as pessoas eles dizem que além deles adorarem os santos, as imagens de escultura, eles dizem que receberam cura por aquelas imagens, por aqueles santos. Mas o servo de Deus nunca pode dizer que recebeu alguma coisa, uma cura, etc., de um ídolo, de uma imagem de escultura, porque lá em Isaías capítulo 48, versículo 5, Deus ele diz para a nação de Israel: eu vos anunciei e vos fiz ouvir, para que não dissestes, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura as mandou. E os católicos sempre usam aquele argumento, você não tem uma foto de um parente em casa? Então, as imagens de escultura é a mesma coisa, só para recordar. Nós sabemos que todos nós temos uma foto de um parente na nossa casa, mas só que ninguém adora essas fotos de parente. Ninguém prostra, ninguém reza, ninguém presta louvores a essas fotos de parente nosso. Mas para as imagens de escultura, as pessoas prostram perante ela, elas rezam, adoram essa imagem. É isso que acontece no dia de hoje nas igrejas católicas, infelizmente. Também os católicos eles creem na intercessão dos santos, Para os católicos, santos são pessoas boas que quando morrem são canonizadas. E para eles, para os católicos, essas pessoas depois de morta, ela passa a ser um santo, um intercessor. Mas eu pergunto, quem pode fazer oração intercessora? Será que não é somente as pessoas vivas que podem orar uns pelos outros? Porque quando nós lemos lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, lá está falando que somente pessoas que estão vivas que podem orar uns pelos outros. Orais uns pelos outros, lá está dizendo. E lá no céu é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. E além do mais também pessoas que já morreram não podem interceder por nós, porque conforme diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, fala que as pessoas que morrem não sabem de mais nada do que se faz debaixo do sol, ou seja, não tem mais ligação nenhuma com esse mundo. E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, fala que o homem ele está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem como uma pessoa ela morrer, tá lá no paraíso e ela querer interceder por nós aqui na terra, porque ela não tem ligação mais com essa terra, com este mundo. Ela não sabe mais o que se passa aqui nessa terra.
Ela não é onisciente, ela não sabe o que está acontecendo aqui para ela pedir alguma coisa, ela não ouve reza nossa daqui da terra. Mas como eu disse aí, né, a Igreja Católica, eles adoram, né, os santos, veneram os santos, as imagens de escultura. Mas uma pergunta, quem que na Bíblia é chamado de santo? A Bíblia ensina que nós, né, a igreja, que somos santos. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. E a igreja somos nós que somos santos, templos e morada do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e capítulo 6, versículo 19. E Deus, ele nos diz, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, sede santo, porque eu também sou santo. E lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, parte B, diz assim, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então não são pessoas que morreram, né, só porque estão salvas lá no paraíso, por isso que elas são chamadas de santos. Não, santos somos todos nós que servimos a Deus. Todos aqueles que fazem parte da igreja, a Bíblia mostra que nós somos santos. Agora, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Será que nós precisamos de ver uma imagem, né? De ver uma imagem de um santo para nós podermos ter fé? Nós precisamos ver para crer? Não, a verdadeira fé nós não temos que ver para crer, mas a verdadeira fé é crer sem ver, porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lá está dizendo assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Exemplo, quando nós estamos esperando que algo irá acontecer em nossas vidas, isso é sinal que nós estamos exercendo fé. Outro exemplo, nós não vemos Deus, mas nós cremos e sentimos Deus. Então, nós cremos e sentimos Ele sem ver o nosso Deus. Então, isso é sinal que nós temos fé. Então, a verdadeira fé é crer sem ver. Nós não precisamos de uma imagem de escultura para poder crer, mas a verdadeira fé é nós crermos em Deus sem ver Ele. Isso sim nós estamos exercendo fé. Nesse momento eu gostaria de citar vários textos que proíbem a adoração de imagens de escultura. E que você, amado amigo Ramos, que você possa ouvir esses textos e meditar, né? E sair desse caminho errado aí, né? Um caminho que vai te conduzir à perdição. Quando nós lemos Isaías 45, versículo 20, lá está dizendo assim, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam ao Deus que não podem salvar. Então nós vimos claramente aqui de pessoas que conduzem imagens de escultura em procissão, né? Feitas de madeira e rogam ao Deus que não pode salvar. Jeremias capítulo 10, versículo 3, 4 e 5, diz assim, ó, os costumes dos povos são vaidade, pois cortam-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, e os enfeitam com prata e ouro. Os firmam martelando com pregos, para não se mover. São obras torneadas, não podem falar. São carregadas, não podem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer mal, muito menos têm o poder de fazer o bem. Olha aí, que versículo mais... não tem coisa mais esclarecida do que essa, né? E ainda fala que as imagens, para a gente não ter medo delas, que elas não têm poder de fazer o mal e muito menos têm o poder de fazer o bem. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, lá está dizendo, né, que os idólatras não herdarão o reino do céu. E lá em Abacuque capítulo 2, versículo 18, diz assim, que aproveito tem a imagem de escultura que o artifício esculpiu, fazendo ídolos mudos, a imagem que ensina a mentira, fazendo com que o artifício confie na sua obra. Olha aí, hein? Meu Deus. E lá em Miqueias capítulo 5, versículo 13, só que lá na Bíblia Católica é o versículo 12, lá está dizendo assim, de Miqueias capítulo 5, versículo 12 da Bíblia Católica. Arrancai do meio de ti as tuas imagens e as tuas estátuas, e não se inclinará mais diante das obras das suas mãos. E olha só que maravilhoso que fala na Bíblia, linguagem de hoje, lá em Isaías 46, versículos 6 e 7. Tem pessoas que pegam prata e ouro e pagam um ourives para ele fazer um Deus, e depois se ajoelham diante desse Deus e o adoram. Versículo 7. Então carregam a imagem nas costas e a colocam no seu lugar. Ali ela fica sem poder se mexer. Ela não atende. Ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Olha aí que é versículo mais esclarecedor do que esse. Vai mais um versículo aí, meu querido.
Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, 16, 17, 18 e 19. Na Bíblia, a linguagem de hoje diz assim, né? Moisés está dizendo ali, ó: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês do meio do fogo, no monte Sinai, vocês não viram e formam a forma de ninguém. Portanto, tenham todo o cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, que o nosso Deus repartiu entre os outros povos. Então está falando aqui claramente, né, que nós não podemos fazer imagem nem de homem e nem de mulher, porque quando o nosso Deus ele se apresentou ali, né, ele naquela chama ali de fogo, na sarça ardente, ele não se apresentou em forma nenhuma. Então nós não devemos fazer imagens de homem, de mulher e se prostrar perante essas imagens. E para terminar aí, o apóstolo Paulo ele convenceu uma multidão, né, a não adorar imagens de escultura, dizendo que não são deuses que são feitos com as mãos. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 26. E lá em Atos capítulo 17, versículo 23, a cidade de Atenas estava entregue, né, à idolatria, mas ele percebeu, né, o apóstolo Paulo percebeu que em meio a tantos santuários havia ali um altar ao Deus desconhecido. E ele disse: esse é o Deus que eu vos anuncio, um Deus que não precisamos de vê-lo para crer, né? Conforme eu já disse lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lá está dizendo que a fé afirma o fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então, conclusão, nós não precisamos de imagens para crer em Deus, mas a verdadeira fé é crer sem ver. E que nós não devemos, né, usar essas imagens aí sendo igual Tomé, que Tomé ele precisou ver a Jesus para poder crer, né, que Jesus ele havia ressuscitado. Então nós não precisamos de imagem e escultura, de ver elas para poder crer. Todos estes versículos que você citou nessas mensagens que você mandou para cá, desses áudios, todos estes versículos foram colocados na Bíblia pela Igreja Católica. Tá entendendo? Você não tem esse entendimento, aí usa contra a própria igreja. O próprio versículo que a igreja colocou aí na Bíblia. Essa Bíblia que você tem aí, que está amputada e adulterada, o que restou dela foi a Igreja Católica que botou. Crente protestante nenhum colaborou para fazer a Bíblia, para construir a Bíblia. Vocês trabalham para destruir a Bíblia. Vocês vêm acabando com a Bíblia há muitos anos. Vocês vêm destruindo. Por sorte que vocês estão destruindo os exemplares de vocês mesmos. Entendeu? Para finalizar, eu quero dizer que a Igreja Católica, aliás, a Santa Igreja Católica, ela é a igreja primogênita do mundo. Entende? Quando alguém perguntar a você sobre a Igreja Católica, você diz: não, a Igreja Católica é a igreja primogênita do mundo. A igreja de Jesus Cristo, que ele fundou. Entendeu? Esse negocinho desse papo que vocês inventam que vocês são igreja, vocês não são igreja. A igreja é a igreja que Jesus Cristo montou. Aqui ele fez com os apóstolos e a mãe dele, Maria, que estava junto, está escrito na Bíblia. Então, esse negócio de dizer que cada crente é uma igreja, isso é mentira. Isso é uma grande mentira, ok? Então, mais uma vez, fica aí o meu recado. Bom, minhas considerações finais é o seguinte: é lamentável, é muito lamentável o que o protestantismo faz na cabeça de um crente protestante, né? Você é um desses representantes da cabeça bem arrebentada mesmo. O protestantismo acabou com você, está acabando com a sua cabeça. Quando eu falei que o versículo de Êxodo 20 foi colocado na Bíblia pela Igreja Católica, eu não disse em momento algum que foi a Igreja Católica que escreveu. A Igreja Católica não escreveu nenhum livro das Escrituras. A Igreja Católica selecionou 72 livros, 35.257 versículos e colocou na Bíblia.
A Bíblia é uma montagem da Igreja Católica. Isso vocês não aceitam. Vocês se tornaram extremistas. São de extrema ignorância. Não aceitam, porque não quer, não tem argumento e não aceitam. Simplesmente vocês batem o prego, não é, não foi, não poderá ser. Pronto, tudo errado. Por isso que eu digo que vocês estão em cima de uma grande mentira. Todo protestante, ele está montado em cima da mentira, porque ele trabalha com a Bíblia Católica e condena a própria Igreja Católica, que foi quem selecionou os livros da Bíblia. Tá entendendo? Quanto aos artífices que você fala, que você só lê a parte que Deus condena, as imagens dos ídolos. Você não lê a outra parte, o outro lado da laranja, você não quer nem saber, né? Mas Deus mandou contratar os artífices para fazer as estátuas, para fazer as imagens de esculturas, tanto do tabernáculo lá de Arão, quanto da casa de Salomão, do palácio. Isso aí você não toca nem no assunto, né? Porque é ofensivo para você. Então eu lamento demais, vi que você não tem condição nenhuma de ser um crente, de ser um evangélico. Um crente não, porque crente você acredita no que você quer. Você não tem condições de ser um evangélico, porque você confunde as coisas, não aceita, não quer entender, por pirraça. É uma pirraça que você tem contra a Igreja de Jesus Cristo. Isso está nas mãos de Satanás. Satanás é quem comanda isso, entendeu? Valeu, foi um prazer, mais ou menos um prazer ter dialogado com você. Eu incluo você na lista de mais crente ignorante. Valeu, tchau, um abraço. Ô, senhor Paulo Ramos, o senhor disse aí, né, que foi mais ou menos um prazer dialogar comigo, hein? Mas para mim, eu quero dizer para o senhor que para mim foi um prazer, viu? Dialogar com o senhor, porque graças a essa conversa, que é esse diálogo, a essa palestra bíblica, esse debate, muitas pessoas poderão adquirir o conhecimento, né? E saber o caminho que está andando. E várias pessoas podem estar aí adquirindo conhecimento e crescendo na graça e no conhecimento. E eu também não tenho pirraça nenhuma contra a Igreja Católica não, viu? Pelo contrário, eu estimo, né, os católicos, eu amo a todos os católicos, não tem nada contra a Igreja Católica não, tá? Que o senhor fique ciente disso aí, meu querido. E, senhor Ramos, o senhor disse também que nós não somos igreja. O senhor disse que só a Igreja Católica que é igreja. Mas será que é verdade isso mesmo? Eu já mostrei aí, né, durante a palestra, já mostrei na Bíblia que igreja somos nós. Todos aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, esse sim é adotado por Jesus Cristo. Então, essa pessoa, ela recebe o Espírito Santo e aí nós acabamos sendo templos e morada do Espírito Santo. Não são as 4 paredes feitas de tijolo aí que é a igreja. Placa de igreja não salva ninguém. A Igreja Católica não salva ninguém, a placa da Igreja Católica. Quem salva é Jesus. Jesus é que salva o homem, a mulher, o pecador, né, através da obra vicária, o preço que ele pagou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, para que o nosso pecado viesse a ser remido pelo sangue de Jesus Cristo. Então não é a placa de igreja, não é a Igreja Católica que salva ninguém, mas quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. E também, senhor Ramos, o senhor disse que a Igreja Católica é a igreja primogênita do mundo, mas a igreja primitiva que nós conhecemos não era uma igreja contaminada igual a Igreja Católica lá é. Na igreja primitiva, né, ela não tinha nenhuma heresia, conforme nós vemos na Igreja Católica nos dias de hoje. E o senhor tem hora aí que está entrando em contradição, tem hora que o senhor fala que foi a Igreja Católica que colocou os versículos na Bíblia, depois o senhor fala que não foi a Igreja Católica que escreveu, né? Teve uma hora aí que o senhor disse que todos os versículos que eu citei aí para o senhor, foi a Igreja Católica que colocou na Bíblia. Mas será que é isso mesmo? Quem que escreveu a Bíblia? Será que foi a Igreja Católica? Não. A Bíblia ela contém 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos.
A Bíblia ela foi escrita por 36 homens durante um período de 1500 anos. Entre esses homens havia reis, agricultores, pastores, advogados, pescadores, um médico e um cobrador de imposto. Todos esses homens aí que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados por Deus. Agora nós não vemos entre esses homens aí nenhum bispo da Igreja Católica, nenhum padre, ninguém da Igreja Católica escreveu a Bíblia. Pelo contrário, foi todos esses personagens aí que eu citei. E o Senhor não chegou nem a refutar os versículos que eu citei, né? Porque não tem como. Não tem como o Senhor refutar o irrefutável, né? Tá na cara aí, dá para ver, todos que irão assistir essa palestra, esse debate aí, eles irão perceber que a Bíblia ela mostra nitidamente que nós não devemos adorar imagens de escultura. O Senhor nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E eu gostaria também, senhor Paulo Ramos, de te dar uma informação ao senhor, que a nossa Bíblia não está amputada, igual o senhor disse aí, né? E nem adulterada. A Bíblia Católica está adulterada. Por que ela está adulterada? Porque foi acrescentado na Bíblia Católica de vocês 7 livros a mais. E esses 7 livros a mais são chamados de livros apócrifos. São os livros espúrios, né? Não genuínos, não inspirados pelo Espírito Santo. Esses livros eles não foram reconhecidos nem pelos judeus, nem pelos apóstolos, nem Jesus reconheceu esses livros, nunca Jesus citou eles, nem os apóstolos citou, nem a igreja primitiva citou, nem os pais da igreja citaram esses livros apócrifos aí. Agora, a Igreja Católica, vocês colocaram esses livros, esses 7 livros a mais, no ano de 1546, 8 de abril de 1546, só para combater a reforma protestante que estava acontecendo na época. Mas até esses 7 livros a mais aí, eles também combatem as imagens de escultura. Até os livros apócrifos que tem a mais na Bíblia Católica, eles são contra as imagens de escultura. Nesse momento também eu gostaria de fazer minhas considerações finais, porque não é por muito eu falar que eu vou convencer alguém, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas eu gostaria de direcionar uma palavra agora aos amados ouvintes, quem está ouvindo esse debate, essa palestra bíblica até o final. Esse áudio agora é para você, amado ouvinte, você que é católico, e é importante, né, que você veja aí os 2 pontos de vista apresentados aqui nesse debate. E peço que você preste bem atenção quem está com a verdade aqui, ok? É bom lembrar também que Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 22 e versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 8, lá está dizendo que o povo ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E lá em João capítulo 8, versículo 32, está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então se faz necessário adquirir o conhecimento, buscar o conhecimento para que nós não ficamos andando no caminho errado, um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição, mas que nós possamos trilhar um caminho estreito e apertado que conduz à salvação. Eu vou ficando por aqui também. Gostaria de agradecer a você que ficou até o final aí e que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento, e fiquem todos na paz do Senhor. Perguntas bíblicas. E a pergunta é a seguinte: por que Jesus ele teve que receber a revelação do Pai, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 1? Versículos polêmicos. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre um versículo polêmico. Debates. O próprio Jeová mandando Jesus ser adorado. E aí, meu filho? Mas você não é anjo, Moisés. E quando nós... Nada a ver. Se o anjo pode, que ele é um ser espiritual, por que nós não vamos poder? Sendo que na terra adoraram Jesus. Não tem nada a ver isso aí. Pregações. Canal Assembleano Apologista.